Renda fixa em dólar, será que vale a pena ou não investir? Ou será que é melhor estacionar o dinheirinho aí na renda fixa brasileira, rendendo 14,75% ao ano? Bom, é justamente essa dúvida que esse vídeo se propõe a responder. Se vale ou não a pena investir em renda fixa em dólar. E eu não vou te pedir para se inscrever no canal, até porque eu nem tenho essa moral ainda, mas vamos fazer um combinado. Se você sair desse vídeo um investidor melhor do que entrou, se você realmente aprender algo valioso aqui com esse vídeo, você vai se inscrever no canal, vai curtir o vídeo, vai compartilhar e vai comentar. Combinado? Então vamos embora pro conteúdo sem mais delongas. Bom, turma, antes de eu entrar no conteúdo do vídeo de fato e desenvolver, responder a dúvida se vale ou não a pena investir em renda fixa em dólar, vamos assistir ao vídeo que deu origem à minha ideia de fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Eu tava me aventurando lá na rede vizinha e esse vídeo apareceu para mim e eu achei muito interessante, porque é um vídeo que distorce muita coisa e é o tipo de conteúdo que eu gosto de chamar de engana bobo. É o tipo de conteúdo sobre investimentos que faz comparações, faz projeções e acaba pegando muita gente desprevenida, muita gente leiga que não tem noção das premissas, de todas as variáveis que a gente utiliza para fazer essas análises, para fazer essas comparações, para chegar num resultado mais próximo daquilo que realmente acontece na vida real. Então, vamos assistir o vídeo junto comigo, depois eu desenvolvo a ideia chegando no final para a gente concluir se vale ou não a pena investir em renda fixa em dólar. Bora lá! Renda fixa em dólar faz sentido mesmo? Eu vou te explicar. Fazendo uma conta bem simples, imagina que cada $1 está valendo R$5. Ou seja, quando você tem R$5.000, significa então que você teria $1.000, certo? E aí você vai investir, por exemplo, R$5.000 em uma renda fixa, você vai ter ali uma taxa de 15% ao ano, o que te daria mais ou menos R$750 em um ano. Agora, se você pega $1.000, que é o mesmo que R$5.000 nessa conversão, você vai ter, no máximo, 5% em dólar, o que o pessoal fala que é muito bom, mas isso vai te dar $50. E se você converter para reais, você vai ter R$250, o que é muito menor do que R$750. E fica nítido, olhando por essa ótica de rentabilidade, que não faz sentido você investir em renda fixa em dólar. Mas por que te recomendam isso muitas vezes lá nas assessorias? Porque querem dolarizar o teu patrimônio para ganhar parte do spread cambial, né, quando você muda de reais para dólares, e também para ganhar a comissão da venda dessas rendas fixas em dólar. Porque se você estivesse comprando um outro ativo, como um ETF de bolsa americano, não teria comissão. Mas essa renda fixa tem comissão, e é uma boa comissão, inclusive. Então é por conta disso que muitas vezes estão te recomendando esse tipo de investimento. Se for dolarizar, aproveita a renda variável. Pouquíssimas exceções se aplicam nisso daqui. Esse foi o vídeo, e antes de eu desenvolver aqui a minha linha argumentativa, eu quero fazer uma advertência para deixar explícito que eu não tenho vínculo algum com instituição financeira nenhuma, tá? Não sou assessor de investimento, tudo que eu faço aqui é 100% independente, com a intenção de apenas educar vocês, mostrar as ciladas que a gente tem aí no mercado financeiro, mas ele tá correto, realmente, no mercado financeiro a gente tem esse conflito de interesse. Eu sempre falo que o mercado financeiro é um dos mercados mais conflitados que existem. O mercado financeiro como um todo é remunerado com taxa, comissionamento, enfim. Então por isso que a gente acaba tendo esse conflito de interesse, mas não é o meu caso. Eu não sou assessor, não sou consultor, sou 100% independente, não tenho vínculo algum com instituição financeira nenhuma. Então tudo que eu falar aqui é de fato sem vínculo algum com alguma instituição financeira, sem conflito de interesse algum, só para deixar isso aqui claro, para que não haja nenhum mal entendimento nos meus argumentos em cima desse vídeo, tá? Então, bora pro desenvolvimento. Bom, assistindo a esse vídeo, o que vocês me responderiam agora? Vale a pena ou não investir em renda fixa em dólar? Com base nesse argumento dele, com base na comparação que ele fez aqui. A interpretação mais lógica para quem é leigo, para quem não tem conhecimento de mercado, para quem não trabalha com isso diariamente, para quem está começando agora principalmente, a interpretação mais leiga, mas ignorante, eu diria, é que de fato não vale a pena investir em renda fixa em dólar. O problema é que as premissas que ele utilizou aqui estão distorcidas do que acontece na realidade quando de fato você investe o seu dinheiro em renda fixa em dólar ou em renda fixa brasileira. Eu vou destrinchar essas premissas aqui para mostrar para vocês, e também ele ignorou completamente variáveis importantíssimas que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz uma comparação como essa ou quando a gente vai investir o nosso dinheiro em renda fixa ou independente da classe. São variáveis importantíssimas da gente colocar na equação quando a gente vai investir o nosso dinheiro. E quais premissas são essas? Bom, para essa comparação que ele fez fazer o mínimo de sentido, a gente teria que assumir que, primeiro, o câmbio se manteria inalterado.
Ou seja, o real não iria se desvalorizar frente ao dólar e o dólar não iria se valorizar frente ao real. O que, de fato, não é o que acontece na realidade. Hoje o Brasil opera aí com um regime de câmbio flutuante, ou seja, a paridade real-dólar não se mantém inalterada. O real se desvaloriza, historicamente se desvalorizou e historicamente tenderá a se desvalorizar frente ao dólar. Então, para essa comparação dele fazer o mínimo de sentido, a gente teria que assumir que o câmbio se manteria inalterado, o que não é o que acontece na realidade. Então, essa primeira premissa que ele utilizou já cai por terra. Segunda premissa, a gente teria que assumir que a taxa de juros, ou seja, essa taxa de rentabilidade que ele usou aqui de 15% para real e de 5% na renda fixa em dólar, se manteria também inalterada durante o prazo que ele utilizou. Então, se a gente fosse projetar para o próximo um ano, a gente teria que assumir que a taxa de juros se manteria inalterada, o que também não é realidade. E eu peguei um time perfeito para fazer esse react, porque a taxa de juros, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, se alterou, saiu de 15% para 14,75%. Ou seja, mais uma premissa dele já cai por terra, porque a gente teria que assumir, para essa comparação dele fazer sentido, que a taxa de juros iria se manter estável, inalterada, o que não é o que acontece na realidade. Inclusive, a gente teve um exemplo agora na quarta-feira, onde a taxa saiu de 15% para 14,75%, ou seja, sua rentabilidade já seria menor do que 15% ao ano. E outra premissa aqui que ele utilizou foi um curto prazo, num período extremamente curto, que é um período de um ano, e quase nenhum investidor investe por um período de um ano. Quando a gente está falando de investir de fato, de construir patrimônio, nenhum investidor investe com prazo de um ano. Ou seja, duas das premissas que ele utilizou aqui já cai por terra, porque a gente teria que assumir que o câmbio se manteria inalterado e a taxa de juros também, que não é o que acontece na realidade, e o prazo que ele utilizou para fazer a comparação é extremamente curto quando a gente fala de investimento, de investir de fato o dinheiro de vocês. Agora vamos entrar nas variáveis que ele ignorou completamente ao fazer essa comparação. A primeira é o risco Brasil, e o risco Brasil aqui a gente pode desmembrar em três. A gente tem o risco institucional, risco econômico e o risco monetário. Risco institucional não é segredo para ninguém, para qualquer brasileiro em sã consciência, perceber que hoje a gente vive num país extremamente arbitrário, onde a gente tem uma justiça unilateral, a gente tem escândalo atrás de escândalo. Inclusive, recentemente aí a gente teve o caso do Banco Master, inclusive em cima de produtos de renda fixa, rendendo muito acima do mercado, muito acima de 15% ao ano. Ou seja, se a sua premissa fosse só rentabilidade, quem colocou dinheiro aí nos CDBs do Banco Master? Outro risco presente que a gente vê no Brasil é o risco de conversibilidade. Em outras palavras, a gente pode chamar esse risco de controle de capitais, que é quando o país, né, o governo, dificulta a conversão de reais para outra moeda, seja ela dólar, seja ela euro, seja ela franco suíço, independente. O país dificulta. Ele não precisa trancar o seu dinheiro no país, por mais que isso já tenha acontecido com a poupança e alguns CDBs anos atrás, mas o governo tem outras formas, que é dificultar a conversibilidade, aumentando o custo para você encaminhar dinheiro para fora, que aconteceu ano passado com o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, onde a gente saiu de 0,38 para 1,1. Ou seja, o governo torna o processo de mandar dinheiro para o exterior, de comprar dólares, mais caro. Isso é chamado de risco de conversibilidade, ou em outras palavras também controle de capitais. Isso entra na frente aí do risco institucional. Risco econômico. Cara, hoje o Brasil tem um problema extremamente complicado, extremamente complexo no fiscal. A gente tem uma trajetória da dívida muito preocupante. Isso faz com que a gente tenha uma inflação muito maior, uma taxa de juros muito maior. Essa taxa de 14,75, o governo não te dá essa taxa porque gosta do investidor. Ele não é o Robin Hood do mercado, onde tira dos ricos para dar para os pobres. É porque existe um risco muito grande ao emprestar dinheiro para o Brasil. E para o Brasil conseguir captar dinheiro, ele tem que pagar uma alta taxa de juros para compensar o risco que o investidor está tomando ao emprestar dinheiro para o Brasil. E isso também faz, como eu disse, com que a gente tenha uma inflação historicamente muito mais elevada do que os Estados Unidos, por exemplo, que opera com dólar. Ou seja, a gente tem uma manutenção do nosso poder de compra muito menor do que quem investe em dólar. Isso me leva ao terceiro ponto, que é o risco monetário, o risco de moeda. Fala pra mim, quem é reais brasileiros no mundo? O real é uma moeda irrelevante, emergente, instável, é uma moeda fraca. Ninguém quer saber dos seus reais. O único país que quer reais é o Brasil. Nenhum banco central do mundo guarda reais como reserva. É uma moeda irrelevante, é uma moeda fraca. Agora chega com dólares em praticamente qualquer lugar do mundo para você ver se você não consegue comprar. O mundo inteiro quer dólar. Então só de ter dólares, por conta de todos os riscos anteriores, risco institucional, risco monetário,
risco econômico. Só de ter dólares, você já tem uma manutenção do seu poder de compra muito maior do que ter reais. Não precisa nem investir em dólar, mas só de ter dólar, você já tem uma manutenção melhor do seu poder de compra. E você consegue trocar esses dólares praticamente em qualquer lugar do mundo. E esses riscos foram completamente ignorados nessa análise dele. Ele não levou em consideração o risco Brasil, que a gente desmembrou aqui nos principais riscos que envolvem o risco Brasil. Segunda variável que ele ignorou aqui nessa comparação dele, que para mim eu acho que é a variável mais importante de todas, é o papel da renda fixa numa carteira de investimento. Como ele mesmo falou no vídeo dele, olhando sobre a ótica da rentabilidade, você pode ver que não vale a pena ter renda fixa em dólar. Mas espera aí, a renda fixa não tem o papel de maximizar retorno numa carteira de investimento. O papel da renda fixa não é te trazer rentabilidade no longo prazo. Maximizar retorno a gente busca através de outras classes de ativos dentro da renda variável. A renda fixa tem 3 grandes e importantes funções dentro de uma carteira de investimento: liquidez, previsibilidade e estabilidade. Previsibilidade no sentido de que, você precisa do dinheiro daqui 2 anos, você não vai colocar numa renda variável, que pode oscilar, que pode chegar ao final do prazo, quando você tem que exercer o objetivo que você definiu, a renda variável pode estar no negativo. Então você precisa dessa previsibilidade, e aí você precisa da renda fixa. Estabilidade em momentos de crise, em momentos de tensões geopolíticas, em momento de grande volatilidade no mercado, que traz grande volatilidade para sua carteira de investimento, a renda fixa tem um papel de estabilizar a carteira, de fazer com que ela não caia tanto quanto o mercado, de forma tão severa, e também fazer com que ela volte mais rápido do que o mercado, com que ela se estabilize mais rápido do que o mercado. E liquidez. Renda variável tem grande liquidez, a gente tem instrumentos aí com muita liquidez, só que liquidez não é só conseguir transformar o ativo em dinheiro disponível na sua conta, é também conseguir transformar esse ativo em dinheiro na sua conta pelo valor justo. E renda variável oscila. Então você não quer precisar do seu dinheiro e ter que vender ele no negativo. Então a renda fixa cumpre esse papel de trazer liquidez para sua carteira. Você consiga tanto transformar o ativo em dinheiro disponível na sua conta com velocidade e também não transformar esse ativo em dinheiro com prejuízo. Então a renda fixa tem essas grandes funções na carteira. Veja que não é maximizar o retorno da carteira. Veja que não é construir patrimônio de verdade. Veja que não é acumular riqueza na renda fixa, não é trazer rentabilidade. O que traz o retorno de verdade, a construção de patrimônio no longo prazo da sua carteira de investimento é, em grande parte, a renda variável. Empresas, negócios, fluxos de caixa, é isso que constrói patrimônio, é isso que constrói riqueza e não renda fixa. E terceira e última variável que ele não trouxe aqui, ou não esclareceu, pelo menos no vídeo, é o perfil de investidor e os objetivos que esse determinado perfil de investidor tem. Isso linka um pouco com o que eu trouxe anteriormente com a questão da renda fixa, né, com a função dela trazer previsibilidade para a carteira, porque, por exemplo, reserva de emergência. Se você mora no Brasil, você não vai ter a sua reserva de emergência em renda fixa em dólar. Não faz nenhum sentido. Você precisa ter essa reserva na sua moeda de gasto, por pior que essa moeda seja. É o real brasileiro, que a gente sabe que é horrível. Mas, se você mora no Brasil e tem gasto em real, a sua reserva de emergência precisa estar em renda fixa brasileira, de bons emissores de preferência, e não em CDB de banquinho pequeno igual o Banco Master para se fuder depois. Então veja que essa comparação aqui, ela é generalista demais, ela é simplista demais, porque ela não leva em consideração os perfis, os objetivos. Então, para um objetivo de reserva, renda fixa brasileira, ok, de bons emissores, com alta liquidez, na moeda de gasto, que é o real se você mora no Brasil. Então, nesse caso, realmente não faria sentido ter renda fixa em dólar. Agora, se a gente está falando de um investidor que quer construir patrimônio por longo prazo, construir uma aposentadoria para daqui 20, para daqui 15 anos, para daqui 25 anos, ter um patrimônio interessante para que ele tenha uma liberdade, uma independência financeira, aí faz sentido ele ter renda fixa em real? Na grande maioria das vezes não faz. Aí faz sim sentido ele ter renda fixa em dólar, porque a gente está falando de uma renda fixa exposta à maior economia do mundo, que tem uma previsibilidade muito maior, que tem uma economia muito mais estável, muito mais forte, muito mais pujante. A gente tem uma moeda mais forte, com uma demanda muito maior, o mundo inteiro quer dólar. Veja que a gente não está olhando apenas sobre a ótica da rentabilidade, do retorno. Em retornos nominais, talvez renda fixa em dólar pague menos, mas a gente tem uma segurança maior, uma previsibilidade maior, uma estabilidade maior, e dentro de uma moeda muito mais demandada pelo mundo, uma moeda mais forte que você consegue trocar em qualquer lugar praticamente. Isso faz com que o retorno real seja maior no longo prazo, porque o Brasil paga juros altos, pois é, mas paga em reais.
dentro de um país com uma inflação muito maior, uma moeda irrelevante, uma moeda fraca novamente. Os Estados Unidos pagam menos, lógico que paga menos, porque o risco é muito menor, só que você tem uma manutenção maior do seu poder de compra. Você não perde tanto poder de compra quando tem dólares na carteira, igual se você tivesse reais brasileiros. Inclusive, tem um estudo legal que mostra aí a rentabilidade do CDI, eu chamo esse estudo de o mito do CDI, né? Porque muitos investidores, novamente, colocam dinheiro aí na renda fixa brasileira porque tá pagando muito, 15%, 14%, achando que é uma maravilha. Só que quando a gente pega esse estudo aí, que pega de 2014 a 2025, se eu não me engano, pega a rentabilidade do CDI, que deu um pouco mais, eu vou colocar aí na tela para vocês, que deu ao longo desse período 140%, um pouco mais de 140% o retorno nominal do CDI. Só que quando a gente desconta a inflação brasileira, já cai para um pouco mais de 30%. E quando a gente converte esse retorno para a moeda americana, o retorno do CDI em dólar, durante todo esse período de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, foi de 4%. E não foi 4% ao ano em dólar, foi 4% no período inteirinho. O retorno que você teve em 10 anos em dólar, CDI em dólar, foi de 4%. Então veja que retorno nominal, ele distorce muito a realidade das coisas. Então veja quanta coisa é escondida de vocês, e aí assiste um videozinho ali de 1 minuto e meio e conclui que não vale a pena investir em renda fixa em dólar. Sendo que, cara, o cara ignorou completamente variáveis extremamente importantes e as premissas que ele utilizou estão completamente distorcidas do que acontece na realidade quando de fato você investe em renda fixa em dólar. E aí eu concluo para vocês, vale a pena investir em renda fixa em dólar? Sim, vale muito a pena investir em renda fixa em dólar se utilizar ela da maneira correta, para as funções que ela deve exercer dentro de uma carteira de investimento. Então sim, renda fixa em dólar vale muito a pena. Funções de uma renda fixa: previsibilidade, estabilidade e liquidez. Você acha que uma renda fixa em dólar vai ter um potencial maior de te trazer previsibilidade do que a renda fixa brasileira? É óbvio. A gente está falando de uma economia novamente mais estável, mais previsível, mais forte, mais pujante. Estabilidade. Olha que interessante. Isso aqui é uma virada de chave. Porque você estaciona o seu dinheiro na renda fixa para ter estabilidade. Só que aí você coloca em renda fixa brasileira, em reais. Só que em momentos de estabilidade, de estresse de mercado, a gente está falando de crises, de guerras, de pandemias. No momento que você mais precisa de estabilidade vindo aí da sua renda fixa, dessa classe tão importante numa carteira de investimento, é que a renda fixa brasileira peca. Porque em momentos de crise, de estabilidade, de tensões, de estresse de mercado, o mundo inteiro corre para moedas mais fortes como o dólar. Se o mundo inteiro sai de moedas fracas e vai para moedas fortes, então a gente vai ter, consequentemente, uma fuga de reais para dólar. Isso vai fazer com que o real perca valor frente ao dólar, no momento que você mais precisava da sua renda fixa, trazendo estabilidade para sua carteira. Então veja que ter renda fixa em dólar vai muito além de só ter um retorno maior, uma rentabilidade nominal maior. Porque no momento que você mais precisa da renda fixa na carteira, ter renda fixa em dólar vai te trazer muito mais estabilidade do que ter uma renda fixa em reais. Porque o mundo, em momentos de estresse, em momentos de estabilidade, corre para moedas mais fortes. Isso fortalece o dólar e isso fortalece os seus ativos em dólar. E liquidez, nem se fala. O mercado americano, ele é tão grande que ele é considerado um mercado à parte quando a gente fala de separar as economias. Então a gente tem o mercado americano, mercados desenvolvidos e mercados emergentes. O mercado americano, ele é tão grande, tem uma liquidez tão grande que ele é considerado um mercado à parte. Então quando a gente fala de liquidez, não tem comparação com renda fixa brasileira e renda fixa em dólar. Esse foi o vídeo de hoje e concluindo que sim, vale a pena investir em renda fixa em dólar e vale muito a pena se utilizado da forma correta. Pra gente finalizar esse vídeo, eu quero dar mais 2 conselhos aqui pra vocês. Tomem muito cuidado com esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo curto, que faz essas comparações, que faz essas projeções. Isso acontece muito. Eu já vi, cara, cada projeção, cada comparação ridícula, onde o influencer simplesmente ignora variáveis importantíssimas e utiliza premissas que distorcem totalmente o que acontece na realidade. Então sempre que você vê um vídeo assim que faz essas comparações, se vale a pena investir nisso ou naquilo, preste muita atenção nas premissas que estão sendo utilizadas e nas variáveis que estão sendo ignoradas. Muitos investidores não vão ter essa noção, é por isso que cabe a mim trazer vídeos como esse aqui para vocês, para expor, né, o que é escondido, às vezes não escondido, vai ver o cara realmente não tinha noção dessas variáveis também, pode acontecer, mas cara, quando se trata de dinheiro, de investimento, de poupança de pessoas às vezes que trabalham
anos, cara, para juntar um dinheirinho, para construir um patrimônio, então é importante, pelo menos da minha parte, eu me sinto responsável por entender e trazer e esclarecer isso aqui para vocês, tá? Então tomem muito cuidado com as premissas que são utilizadas e com as variáveis que são ignoradas quando a gente fala de conteúdos que fazem essas comparações, tá? Sobre investimentos, se vale a pena isso ou se vale a pena investir nisso ou naquilo. E segundo ponto, olhem mais para o risco e não só o retorno, porque muitos investidores tomam decisões de investimento baseadas apenas no retorno. Qual que rende mais? Qual que traz o maior retorno? Ignora completamente o risco. Como eu mostrei aqui para vocês, o Brasil paga juros altos? Sim, mas paga em reais, uma moeda fraca. Existe esse risco monetário, existe o risco econômico, existe o risco institucional. Então, além de saber o retorno que aquele investimento traz, você tem que ter clareza total do risco também que está embutido naquele investimento e se você está disposto a correr esse risco, se você está disposto a passar por esses riscos. Então, levem mais em consideração os riscos dos investimentos e não só o retorno dos mesmos. Como nós combinamos lá no início do vídeo, você que veio aqui tá de prova, você que assistiu o vídeo todo tá de prova, que lá no início a gente combinou que se você saísse daqui um investidor melhor do que entrou, você ia se inscrever no canal. Então, cara, se inscreve no canal, me ajuda a te ajudar, comenta aqui embaixo, me dê sugestões de conteúdo, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa e até a próxima.